Oi, gente! Eu me chamo Liliane Araújo, sou fisioterapeuta e é um prazer hoje poder estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre o meu trabalho, sobre o que me motiva realmente a auxiliar as pessoas a encontrarem uma melhor saúde e bem-estar. Eu também tenho uma formação em coach, então eu trabalho sempre no direcionamento de objetivar o que o indivíduo busca para a sua saúde e para o seu bem-estar. Hoje eu trabalho na fisioterapia preventiva com o desenvolvimento pessoal de indivíduos, né? O seu próprio autodesenvolvimento pessoal através da postura e do movimento corporal. E eu tô aqui para desenvolver então uma fala com vocês um pouco mais assertiva sobre como posicionar o corpo no espaço quando vocês estão em horário de trabalho, quando vocês estão em algum evento, não só porque a sua linguagem corporal fala também sobre como você está se situando e como você está se comportando naquele ambiente, mas também para ter uma ergonomia melhor no seu próprio corpo e um melhor conforto com a sua saúde e bem-estar. Existem alguns vídeos explicativos que eu vou estar disponibilizando para vocês também sobre cada movimento, né? Sobre cada posicionamento, como ficar realmente em pé, sem se prejudicar, sem prejudicar as suas articulações e sem depois futuramente ficar com algum desconforto por ter ficado muito tempo em pé. Bem como também tem um outro vídeo de exercícios corporais que tu pode estar fazendo após o horário desse trabalho, após o serviço, no dia seguinte, onde algumas pessoas referem bastante desconforto nas pernas por ficarem muito tempo em pé também. Inicialmente, então, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a importância de saber se posicionar no espaço sem agredir as nossas próprias articulações. Quando a gente fica muito tempo em pé no mesmo lugar, o que acontece é que o efeito da gravidade, né, o peso da gravidade, na realidade a gravidade não tem peso, a gravidade agindo sobre o nosso próprio corpo provoca um peso nas nossas articulações. E se a gente não estiver organizado no espaço, acontece que a gente vai gerando alguns desgastes maior em algumas regiões do que em outras. Então é necessário que a gente saiba qual o melhor posicionamento para se ficar em pé, qual a posição mais ergonômica para se ficar em pé, porque assim a gente distribui melhor a nossa atenção, distribui melhor o nosso peso e a gente não sobrecarrega nenhuma articulação. Exatamente como se fosse, por exemplo, um caminhão sobrecarregado, cheio de carga. Se a gente colocar mais carga em um lado do que do outro, acontece que esse caminhão, a gente vai olhar para ele e ele vai estar mais inclinado para um lado do que para o outro. E isso acontece no nosso corpo também. Porém, como a gente não tem uma visão de fora de nós mesmos, a gente não consegue enxergar isso na prática. E a gente passa, então, a sobrecarregar algumas estruturas sem perceber. E ao longo de um dia ou no dia seguinte, depois de ter ficado muito tempo em pé, algumas pessoas referem desconfortos, dores nas pernas, dores articular nos pés ou nos joelhos. Não sei se esse é o teu caso, se já aconteceu contigo. E também algumas pessoas referem dor na lombar, nessa região das costas, mais na parte de baixo da cintura. Porque é bem comum, em função de que a gente vai soltando o peso corporal com o passar do tempo, fazendo sobrecarregar muito mais a região do tronco para baixo. É o que normalmente acontece. Então agora a gente vai passar para a parte prática desse ensinamento. O quão importante é a gente se posicionar no espaço, numa postura mais ergonômica para nossa saúde e bem-estar, e vamos conhecer ele então. Aqui então eu não tenho a distância suficiente da câmera para vocês enxergarem os meus pés, mas o posicionamento correto dos pés é eles bem ancorados no chão, retos para frente, embora muitas pessoas, quando coloquem os pés retos para frente, sintam uma percepção de como seus pés estivessem para dentro assim. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas não é só uma percepção errônea por a gente passar muito tempo com os pés abertos, como se fosse 5 para as 2, mais ou menos. Né? Acontece que a gente vai fazendo isso, a gente vai abrindo os pés com o passar do tempo na posição em pé, para dar a sensação de uma base maior das nossas pernas. Ou também é muito comum algumas pessoas ficarem com as pernas mais abertas assim,
nesse posicionamento, para também dar essa sensação de base maior. Porém, o ideal, o mais ergonômico, é com os pés na largura do quadril e retos para frente. Então, se vocês pudessem olhar os meus pés agora, eles estão retos para frente. Os joelhos, eles ficam levemente relaxados. Eu vou virar de lado para vocês enxergarem. Meus joelhos estão soltos, ele não está nem esticado muito lá para trás, assim como também ele não está fletido para frente. Ele está solto. Se eu dou essa mexidinha aqui, eu consigo sentir ele solto. Mantenha ele solto, embora a sensação de vocês possam estar com o joelho para dentro, ele não tá, pode ter certeza. Mantenha o pé reto para frente, dá essa relaxada no joelho e faz uma força muscular de girar a perna para fora. Tu vai sentir o teu glúteo contraindo. Então gira a perna para fora, tudo que tu pode. Mantenha essa contração muscular acontecendo, tudo que tu pode. Roda a coxa para fora e o pé vai querer abrir, não deixa ele abrir. Pé reto para frente. Então eu costumo chamar este exercício de coxa para fora, pé para dentro, porque o pé ele está fazendo força no chão para ficar reto para dentro. Lembrem, isso é um exercício para que vocês possam ficar na postura mais ergonômica possível. Então, pé reto para frente, joelho solto, coxa para fora, glúteo contraído e nesse momento a gente vai crescer a coluna vertebral para cima, como se alguém pudesse me pegar pelo cabelo e me puxar aqui em cima, fazer uma tração comigo lá para cima. Vou fazer de lado para vocês enxergarem também. Então, novamente, de lado, pés retos para frente, joelhos relaxados. Giro a minha coxa para fora, meu glúteo se contrai e eu cresço a coluna lá para cima, como se alguém me puxasse pelo topo da cabeça. Aqui é muito importante cuidar para que o ombro não faça isso para trás e o peito ir para frente. Não é essa a ideia que a gente quer. É realmente como se alguém estivesse te puxando pela cabeça, pelo cabelo. E aí você sobe, você não vai para cima. Você sobe na direção axial, no próprio eixo. Essa é a sensação que tem que ter. Continua fazendo para sentir. Vou retomar para a gente agora posicionar os ombros também no lugar. Então, pés retos para frente, joelhos levemente relaxados. Gira a coxa para fora, cresce a coluna, ombro para baixo, fazendo uma força como se eu quisesse empurrar o chão aqui para baixo. Empurro o chão como se existisse uma bola aqui na minha mão e eu pudesse pressionar essa bola para baixo, descendo meus ombros na direção dos meus pés. Não é ombros para trás. E a cabeça está crescendo para cima nesse momento. Vou fazer de lado para vocês enxergarem também. Então, novamente. Pés retos para frente, joelhos na largura do quadril e relaxados. Giro a coxa para fora. Cresço a minha coluna no próprio eixo, como se alguém me puxasse pela cabeça e desço meus ombros para o chão. Nesse momento, eu sinto um alongamento acontecendo, uma tensão acontecendo no meu pescoço, porque eu desço o ombro e cresço a cabeça. Exatamente como se fosse uma rolha de vinho saindo da garrafa. Quando a gente aperta os bracinhos do abridor da garrafa, a rolha salta para fora. É exatamente o que acontece aqui. Eu desço meu ombro e a cabeça tem uma sensação de crescer. Nesse momento, eu cresço toda a minha coluna no eixo e mantenho esse posicionamento. Isso é um exercício que você pode estar fazendo por 2 minutos diariamente, para quando você estiver parado no lugar por muito tempo, por um tempo prolongado, você consiga lembrar e retomar qual é o posicionamento mais ergonômico e se organizar no espaço de uma forma mais natural e automática. Então, como seria esse posicionamento mais ergonômico no dia a dia? Frequentemente as pessoas, quando estão em horário de trabalho e na posição em pé, se posicionam mais em uma perna ou mais em outra perna, ou elas fazem também um posicionamento a longo prazo, que é como se a gente parasse sobre o peso do próprio corpo. Tudo isso passa uma impressão de desleixo. Então, a linguagem corporal que se dá a partir deste momento aqui, que eu me posiciono de um lado ou de outro, ou solto o meu corpo para frente, né? Ou mantenho as pernas abertas e o corpo para frente, ou mantenho os pés abertos e não estou cuidando o meu desvio da coluna vertebral acontecendo por essas descargas de peso de forma errada,
passa uma impressão de desleixo, de cansaço e como se a pessoa não estivesse pronta ali para trabalhar. Então, cuidar desse posicionamento é cuidar da tua apresentação também, porque é uma linguagem corporal que tu está transmitindo. E 90% do nosso insight, da nossa primeira impressão, né, que a primeira impressão é a que fica, 90% da nossa leitura, ela se dá através de uma imagem. Então, quando a pessoa visualiza você, o cérebro dela processa 90% mais rápido as informações sobre o teu posicionamento do que sobre qualquer outra coisa que tu vai falar. Então, a comunicação não verbal, que é a comunicação postural, ela também é muito importante neste ambiente de trabalho. Então, nesse momento, a gente vai fazer de forma agora esse movimento, essa postura, que é se manter de forma ergonômica no espaço, de uma forma automática, mas natural, depois de ter feito aquele exercício que eu mostrei para vocês. Então, o posicionamento é pés retos para frente, joelhos soltos, dá uma crescidinha na coluna e solta os braços. Pode continuar agindo naturalmente. Se precisar segurar alguma coisa para falar, continua agindo naturalmente, mas tu tá com o teu peso distribuído nos dois pés. Tu, quando leva a atenção nos teus pés, tu sente toda a sola do teu pé em contato com o chão. Caso você esteja usando salto alto, isso vai acontecer de uma forma não tão ergonômica, porque o peso do próprio corpo, agora eu fiquei aqui na ponta do pé, o peso do próprio corpo, ele se desloca anteriormente ao pé. E nesse momento, tu precisa sentir, então, o teu calcanhar tocando um pouco ao chão e maior peso na parte anterior do pé, que é o que acontece quando a gente está usando salto alto. Mas, de lá do tornozelo para cima, nada muda. Os joelhos precisam estar na largura do quadril, os joelhos precisam estar soltos. A gente chama uma expressão dentro dessa área da fisioterapia que é desaferrolhado. Não é aquela coisa presa, dura, rígida, e sim solto, naturalmente solto. O quadril precisa estar posicionado em cima dos pés, e nem tão à frente e não tão para trás. Quando a gente coloca o salto, como o peso vai para frente do pé, a tendência é a gente também aumentar a curva da lordose jogando o quadril para frente. Mas nesse momento vocês podem trazer ele para trás com ativação do abdômen, tendo conhecimento disso e consciência disso agora que eu estou falando. Então, se mantenham no lugar, no posicionamento do espaço, com os dois pés no chão, peso do próprio corpo ali. Relaxa teu joelho, estando de salto alto ou não, e mantenha o alinhamento corporal. Não deixa o quadril ir para frente, não joga o bumbum para trás fazendo curva de lordose. Tenta buscar o melhor alinhamento do teu peso no chão com relação ao teu pé. Distribuir o teu peso. Se tu sentir que o teu peso está lá na frente, volta para trás. Se tu sentir que o teu peso está todo no calcanhar, joga teu corpo um pouco para frente. Vai brincando com essa ergonomia, vai brincando com esse posicionamento teu no espaço. Vai brincando com essa oscilação, porque o corpo ele foi feito para o movimento, ele não foi feito também para a gente ficar rígido aqui distribuindo o peso de uma forma ergonômica no espaço por longos períodos de tempo, ele não foi feito para isso. Ele foi feito também para a gente se posicionar no quadril dessa forma, ele foi feito também para a gente às vezes relaxar a coluna e jogar o quadril para frente assim, se tu sente conforto nessa posição. Ele foi feito para isso. A questão é que ele não foi feito para ficar grandes períodos num mesmo posicionamento, na mesma postura. E passar por essa postura mais ergonômica em alguns períodos do tempo que tu passa, ao longo do tempo que tu passa em pé, é importante. Então, por exemplo, se tu for ficar 5 horas em pé, é importante a cada horário, a cada 1 hora, passar por esse posicionamento mais ergonômico, dar esse alinhamento para o teu corpo. E este alinhamento também vai falar e vai te reconectar com a postura e com a linguagem corporal que tu precisa passar para o trabalho que tu está fazendo. É necessário que a gente traga informação para o cérebro de que aqui
eu consigo me organizar, eu tô mais alinhada, eu tô mais ergonômica, eu tô um pouco mais disposta. E então, nesse momento a gente faz os posicionamentos que a gente quer, a gente apoia numa perna, a gente põe a mão na cintura, a gente cruza os braços se precisa, pode fazer o que quiser, porque o corpo foi feito para o movimento. Mas é importante que dentro de 1 hora em pé, eu passe em algum momento por essa posição mais ergonômica e alinhada do meu próprio corpo e da minha postura corporal, para que a gente possa ter esses ajustes articulares mais bem tratados internamente, de forma mental realmente, passar pelo cérebro esse posicionamento. Então é trazer consciência para o próprio corpo. Eu vou deixar disponível também um vídeo com esse exercício que a gente acabou de fazer, que eu acabei de fazer com vocês, onde eu apresento somente esse exercício, sem falar de posicionamento ou de trabalho, né? De qual job, como vocês dizem, está se acontecendo, porque é uma posição, é a postura mais ergonômica do corpo humano na posição em pé, onde todas as pessoas deveriam ter esse conhecimento. Então eu vou deixar esse vídeo disponível também para vocês terem acesso e fazer esse exercício esporadicamente ao longo de alguns dias, para que torne consciente na mente de vocês o posicionamento mais ergonômico, o alinhamento mais correto do corpo no espaço, na posição em pé, para que vocês possam, ao longo do trabalho de vocês, passarem por esse posicionamento e terem ele mais presente na consciência de vocês. A outra coisa que eu acho bem importante falar também é que depois de um dia de trabalho, de uma noite de trabalho ou de algumas horas em pé, é necessário que a gente dê uma compensação para o corpo. Embora o corpo tenha sido feito para o movimento, ficar em pé por longos períodos não é a coisa mais fisiológica que se tem para acontecer conosco. Assim como também ficar sentado também não é a coisa mais fisiológica e adequada para nossa saúde e bem-estar. Muito também se fala sobre a postura deitada. Também não é pra gente ficar longos períodos deitado, né? O corpo ele foi feito por um movimento e é por isso que durante a noite a gente também se vira na cama, porque o mais fisiológico é a gente estar se movimentando e variando os posicionamentos no espaço. Esse é o mais fisiológico possível. Mas depois de um tempo na posição em pé, é necessário que a gente faça algumas compensações posturais, ergonômicas e musculares para relaxar o corpo, porque com certeza ficar em pé, mesmo sendo na posição mais ergonômica, pode gerar alguma tensão muscular, alguma contração que não consegue relaxar depois de um certo período, pelo nosso próprio padrão postural. Cada um tem o seu e cada um sobrecarrega em uma região maior do que a outra. Por isso que algumas pessoas relatam ter desconforto na lombar, outras no quadril, outras relatam que é o joelho e outras relatam que é o pé. Então, como cada pessoa tem o seu próprio padrão postural, cada pessoa vai sobrecarregar de uma única forma. O posicionamento em pé mais ergonômico é para todo mundo, porque é a ergonomia do corpo humano, independente do teu padrão postural. Tu vai posicionar e alinhar ele no espaço. Assim como também existem alguns exercícios que tu pode estar fazendo no dia seguinte, que independentemente da dor que tenha sido gerada ou do desconforto que tenha sido gerado por ter ficado muito tempo em pé, ou da contratura muscular, que mesmo que tu não tenha desconforto ou dor, mas que pode ter sido gerada por ter ficado muito tempo em pé, porque quando a gente fica em pé a gente está usando o corpo, é necessário a gente fazer alguns alongamentos. E para isso também eu vou estar disponibilizando um vídeo onde eu fiz alguns exercícios para quem fica muito tempo em pé no seu próprio trabalho, e para dar essa organização, então, e esse equilíbrio muscular para as pernas, para a lombar e para o quadril. Alguns exercícios com mobilidade, flexibilidade e relaxamento também. Um deles é posicionar as pernas no dia seguinte na parede, apoiado com as pernas para cima, fazendo um melhor retorno venoso, fazendo melhor a circulação sanguínea da perna e podendo então assim estar auxiliando na saúde, no bem-estar e na prevenção corporal de vocês. Da minha parte, por enquanto, é isso. Eu desejo realmente ter colaborado com a saúde, bem-estar e prevenção corporal de vocês de alguma forma, seja através do conhecimento ou através do exercício prático,
por esse vídeo que a gente gravou, pelos outros vídeos que eu vou deixar disponível aqui para vocês, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que cada pessoa tenha individualmente do seu próprio caso. É só me procurar no Instagram, é @lili.maraújo. Pode me procurar lá, manda um direct, diz que veio a partir desse vídeo. Eu vou adorar poder colaborar um pouco mais com a inteligência corporal de vocês, para que vocês possam viver plenamente, sem desconforto, sem dores. Da minha parte, do meu trabalho, hoje eu faço atendimentos individuais e em grupo, tanto online quanto presencial. Então, se vocês também tiverem interesse nesse trabalho, no trabalho que eu faço, eu coloco muita coisa, tanto no Instagram da minha clínica, que se chama Linear Saúde e Movimento, como também no meu Instagram pessoal, trazendo mais informação sobre saúde, sobre conhecimento, sobre a melhor comunicação entre mente e corpo, para que a gente possa ter uma linguagem corporal mais assertiva, uma vida mais plena, sem dor, com saúde e bem-estar. Muito obrigada pelo tempo que vocês ficaram aqui comigo. Beijo e até a próxima!